Quando o Espírito Santo toca na dor financeira que você esconde, a prosperidade finalmente chega. Existe um tipo de dor que não aparece nos exames, não aparece no rosto, não aparece nas conversas mais íntimas. Uma dor silenciosa, escondida atrás de frases como "vai dar certo", "logo melhora", "estou tentando manter a calma". Essa dor nasce no lugar onde as finanças tocam a alma, onde o medo do amanhã esbarra na responsabilidade do hoje e onde a pressão de parecer forte destrói você por dentro. É uma dor financeira que você aprendeu a esconder tão bem, que até você começou a acreditar que estava tudo sob controle, quando na verdade o seu coração já gritava por socorro há muito tempo. Você tenta ser forte, tenta não preocupar ninguém, tenta mostrar que consegue caminhar sozinho. Mas existe um momento na vida em que a alma já não aguenta sustentar o peso que o corpo carrega. E quando isso acontece, o Espírito Santo começa a tocar exatamente onde a máscara não pode curar. Ele toca onde a ansiedade financeira nasce. Ele toca onde a preocupação se transforma em culpa. Ele toca no ponto exato onde você começou a acreditar que a vida próspera não era para você, que a prosperidade era para os outros, que o dinheiro sempre escaparia das suas mãos e que a escassez seria um companheiro permanente. Há um lugar dentro de você que você nunca mostrou a ninguém porque tem medo de parecer fraco. Esse lugar guarda lembranças de contas atrasadas, decisões erradas, momentos de desespero, dívidas que tiraram sua paz, noites sem dormir, promessas feitas a si mesmo de que, na próxima vez, será diferente. E mesmo assim, você carregou tudo sozinho, acreditando que precisava ser forte por fora, enquanto por dentro estava se quebrando. Só que Deus nunca precisou da sua força para te curar. Ele precisa da sua entrega. Hoje algo começa a mudar, porque existe um momento específico na vida espiritual em que Deus decide tocar a raiz, não o galho. Ele decide tocar o que você escondeu, não o que você mostrou. E quando o Espírito Santo toca na dor financeira que você tentou esconder até do próprio Deus, algo espiritual começa a ser quebrado. Não é apenas sobre dinheiro, não é apenas sobre números, é sobre identidade, é sobre libertação emocional, é sobre cura profunda, é sobre restaurar o lugar dentro de você onde a escassez se instalou, onde a culpa se escondeu, onde a vergonha criou raízes. A prosperidade não começa quando o dinheiro chega. A prosperidade começa quando a dor vai embora. A prosperidade começa quando Deus cura o que estava ferido. Ela começa quando você deixa o Espírito Santo entrar no lugar onde você tem medo de olhar. Porque é somente nesse ponto, nessa área escondida, silenciosa, frágil, que Deus começa a transformar a sua história. Você precisa entender que não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Você chegou até aqui porque Deus decidiu hoje colocar sua mão exatamente onde você não consegue mais tocar sozinho. E se de alguma forma essas palavras já entraram em regiões do seu coração que você achou que estavam adormecidas, se esta mensagem está alcançando justamente a área financeira que você nunca conseguiu colocar em ordem, então eu te peço algo simples, mas profundamente espiritual. Se inscreva agora neste canal. Permita que Deus continue falando com você diariamente. Não caminhe sozinho quando existe uma direção preparada para te levantar. A dor financeira oculta, o lugar que só Deus enxerga. Existe um território dentro de você que ninguém conhece. Um espaço silencioso onde se acumulam os medos que você nunca teve coragem de confessar. Esse território é formado pelas lutas financeiras que você tenta ignorar, pelas preocupações que você esconde atrás de um sorriso e pelos pensamentos que você reprime para que ninguém perceba o quanto sua alma está cansada. A dor financeira não parece uma ferida visível, mas ela age como algo que corrói por dentro.
Ela pesa no peito, tensiona o corpo, esgota a mente e faz você questionar se um dia a prosperidade vai realmente chegar. Só que ninguém percebe isso olhando para você. As pessoas veem apenas alguém que tenta ser forte, alguém que diz, está tudo bem. Alguém que carrega as responsabilidades familiares como se tivesse uma força inabalável. O problema é que essa força não existe do lado de dentro. Existe apenas o esforço para parecer bem. A dor financeira oculta nasce devagar. Ela começa em pequenas situações que você deixa passar, como aquela conta que você paga atrasado, aquele dinheiro que não deu para guardar, aquela promessa que fez para si mesmo de melhorar no próximo mês e, mais uma vez, não conseguiu cumprir. A cada falha, a cada dúvida, a cada tentativa frustrada de controlar o que fugia das mãos, essa dor cresce. Ela vira um peso emocional que você leva para o trabalho, para a casa, para a igreja. É a sensação de que está sempre devendo algo. Às vezes é dinheiro, mas quase sempre é paz. E essa falta de paz se torna um ciclo que se repete mesmo quando você tenta reorganizar sua vida financeira. É como se algo sempre prendesse você antes de avançar. A solidão financeira é uma das mais profundas que existem, porque ninguém quer admitir que está perdendo a guerra com o dinheiro. É vergonhoso dizer que não sabe como sair das dívidas. É difícil admitir que sente medo de abrir o aplicativo do banco. É humilhante confessar que tenta manter a fé, mas a escassez parece sempre mais rápida do que a provisão. Então você guarda tudo, você esconde, você prende a dor dentro de si. E quanto mais você esconde, mais ela cresce. Porque toda dor que não é exposta para Deus vira território emocional do inimigo. Não porque Deus não veja, mas porque você tenta curar sozinho o que só Ele pode transformar. E o pior é que quando essa dor domina o coração, ela começa a moldar o seu comportamento. Você muda a forma de pensar, muda as decisões, muda a maneira como encara o futuro. O medo financeiro altera até mesmo sua identidade. Você começa a acreditar que não nasceu para prosperar, que a vida financeira será sempre uma luta, que o dinheiro nunca vai fluir com facilidade. Essas crenças se tornam fortalezas emocionais, levantadas dentro de você para tentar protegê-lo, mas que no fundo apenas te afastam ainda mais da prosperidade que Deus preparou. As pessoas não entendem que a dor financeira é uma dor espiritual. Não é apenas um problema de matemática, é um problema de alma. Ela rouba a confiança, abala a esperança, desgasta a fé silenciosamente. A pessoa começa a duvidar de si mesma e, sem perceber, começa a duvidar de Deus. É por isso que essa dor é tão perigosa, porque ela não aparece de imediato. Ela trabalha em camadas, infiltrando-se nas emoções, até que você passa a acreditar que é normal viver assim. Só que não é normal. Não é plano de Deus que você viva sob medo, ansiedade, aperto ou escassez emocional. Ele conhece esse lugar escondido dentro de você. Ele viu o que você achou que estava escondendo. Ele sabe o peso exato do que você carrega. E é justamente por isso que ele está tocando nessa área hoje. Porque a cura que você precisa não começa nas contas, nos boletos, nas dívidas. Começa na alma. Começa no reconhecimento de que há uma dor que você não pode carregar sozinho. Há uma ferida emocional financeira que precisa ser tratada pelo Espírito Santo. E quando ele toca esse lugar, tudo começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque Deus não quer apenas restaurar o seu dinheiro. Ele quer restaurar você. A ferida invisível, onde a prosperidade travou sem você perceber. Existe uma ferida que não sangra para fora, mas sangra por dentro, silenciosamente, afetando a forma como você pensa, decide e vive.
Essa ferida não aparece em exames, não aparece em relatórios financeiros, não aparece nem quando você tenta explicar para alguém o que está acontecendo com a sua vida. Ela é invisível aos olhos humanos, mas extremamente real no campo emocional e espiritual. Essa é a ferida que trava a prosperidade antes mesmo que você perceba. Ela nasce no ponto exato onde as experiências financeiras traumáticas se transformam em crenças, e essas crenças se tornam filtros que determinam tudo o que você faz com o dinheiro. Muitas vezes, essa ferida começa na infância, quando você viu seus pais passando por dificuldades, quando ouviu discussões sobre contas atrasadas, quando percebeu que dinheiro era motivo de tensão e medo dentro de casa. Outras vezes, ela surge na vida adulta, depois de uma perda financeira brusca, depois de um erro, depois de uma dívida que você não soube controlar, depois de uma promessa que você fez a si mesmo e não conseguiu cumprir. O problema é que quando essa ferida nasce, ela muda tudo o que você acredita ser possível. Essa ferida invisível cria um sentimento de incapacidade que você não admite para ninguém. Você até tenta acreditar que Deus tem prosperidade para a sua vida, mas algo dentro de você sempre sussurra que não é para você, que você não é capaz, que você não merece. Esse sussurro emocional se transforma em um bloqueio espiritual, e esse bloqueio age como um muro que a prosperidade não consegue atravessar. Não porque Deus não queira te abençoar, mas porque sua alma foi condicionada a esperar a escassez. Você pode até sonhar com uma vida próspera, mas existe uma parte de você que está sempre pronta para o pior. É assim que os microtraumas financeiros moldam a mente. Uma pequena experiência negativa se torna uma conclusão definitiva. Eu não sou bom com dinheiro. Progresso nunca dura. Vai acontecer de novo. Não adianta tentar. Essas frases se tornam raízes de escassez. Raízes que, quando não são tratadas, impedem que você receba o que Deus está tentando colocar em suas mãos. E quanto mais essas raízes crescem, mais você começa a agir de acordo com elas. Você passa a tomar decisões baseadas no medo e não na fé. Você evita oportunidades porque acredita que vai falhar. Você começa a aceitar muito menos do que Deus preparou para você. Essa ferida invisível também é alimentada pela vergonha. Vergonha de ter se perdido financeiramente, vergonha de ter cometido erros, vergonha de ter confiado em pessoas erradas, vergonha de não ter conseguido controlar algo que fugiu do seu domínio. A vergonha cria uma sensação de que você precisa esconder tudo. E esconder a dor é uma das formas mais perigosas de mantê-la viva. Quando você não expõe sua fraqueza a Deus, você acaba expondo sua vida às consequências dela. A prosperidade não perde força por causa da sua dor, mas sua dor impede você de acreditar que a prosperidade é possível. E é exatamente aqui que muitas pessoas tropeçam. Elas buscam soluções externas quando a raiz está interna. Elas tentam planilhas, tentam técnicas, tentam reorganizar a vida financeira. Mas nada melhora porque a ferida ainda está aberta. A prosperidade não consegue entrar porque ainda existe um padrão emocional de autodefesa que impede você de avançar. Você se protege até mesmo de coisas boas. Você recua diante de oportunidades. Você duvida de portas que Deus está abrindo. Você se boicota para não viver o risco de ser frustrado novamente. Mas Deus não trabalha sobre feridas escondidas. Ele trabalha naquilo que você entrega. Hoje Ele está te mostrando essa ferida, porque é exatamente aí que o Espírito Santo quer tocar. E acredite, esse toque não é duro, não é acusatório, não é um toque de julgamento, é um toque de cura. O Espírito Santo revela apenas o que Ele está pronto para restaurar. Se Ele está mostrando essa área hoje, é porque Ele decidiu que este ciclo precisa terminar. E se,
Enquanto você escuta, sente que algo está sendo exposto dentro de você. Se percebe que essa descrição atingiu áreas que você nunca admitiu em voz alta, então preste atenção ao que vou dizer agora, porque é mais do que uma orientação. É uma direção espiritual. Não caminhe sozinho. Clique em inscrever-se e continue comigo nesta jornada de cura e restauração. Se Deus está revelando a ferida, Ele quer te conduzir ao processo completo de cura. A chegada do Espírito Santo, o toque que expõe para curar. Há um momento na vida espiritual em que Deus decide parar o movimento ao seu redor para tratar o movimento dentro de você. Nada muda por fora, mas tudo começa a mudar por dentro. É o instante em que o Espírito Santo se aproxima não para julgar, não para te expor diante das pessoas, mas para expor diante de você o que precisa ser curado. Ele não toca no sintoma, ele toca na raiz. Ele não toca no que você mostra, ele toca no que você esconde. E é justamente esse toque que começa a transformar toda a sua história financeira. A maneira como o Espírito Santo toca é completamente diferente do que o coração humano espera. Quando pensamos em cura financeira, imaginamos imediatamente respostas externas, portas abertas, oportunidades, dinheiro entrando, contas resolvidas. Mas o Espírito Santo trabalha no caminho inverso. Ele entra na parte mais íntima da alma e vai direto ao ponto onde a ferida nasceu, porque a prosperidade que Deus entrega é sólida e tudo que é sólido precisa de fundamentos que não desmoronam. Por isso ele começa pelo território emocional. Ele sabe que não adianta colocar prosperidade onde ainda existem traumas, porque a pessoa perde tudo de novo. Ele sabe que não adianta abrir portas se o coração ainda está preso à crença de que não merece entrar por elas. Quando o Espírito Santo toca, ele não machuca, ele revela, ele ilumina a parte do coração onde você começou a acreditar que não era digno de viver sem dívidas, que não era capaz de administrar o dinheiro, que prosperidade era para os outros. Ele expõe a verdade para que você finalmente possa se livrar da mentira. A mentira gera medo, a verdade gera libertação. Quando ele toca, ele desfaz o nó emocional que te mantém preso. Ele traz à superfície tudo aquilo que você empurrou para o fundo da alma porque acreditava que enfrentar seria doloroso demais. E ainda assim, quando você percebe esse toque, a dor não aumenta, ela diminui. Porque você finalmente sente que não está sozinho. O toque do Espírito Santo é diferente, porque ele conhece a profundidade da ferida, mas também conhece a profundidade da cura. Ele sabe o quanto você se culpou por erros financeiros. Ele sabe quantas noites você perdeu pensando em como resolver o que parecia impossível. Ele sabe o quanto você se sentiu incapaz, inferior, preso. Ele sabe o quanto tentou disfarçar sua dor para não preocupar ninguém. Quando ele toca, ele não expõe para humilhar. Ele expõe para libertar. A luz que ele acende não aponta para a sua falha, aponta para o caminho de saída. O coração humano tenta se proteger escondendo a dor. O Espírito Santo cura revelando. O ser humano tenta evitar lembrar. O Espírito Santo cura quando você finalmente entende. Ele trabalha na consciência porque a transformação real acontece quando o coração reconhece a verdade e decide caminhar a partir dela. E quando ele toca, você começa a ver tudo com clareza. A confusão emocional perde força. A culpa começa a se dissolver. A vergonha perde o poder. A escassez deixa de parecer um ambiente definitivo. A mentira que dizia "isso nunca vai mudar" começa a ruir. Nesse momento, muitas pessoas sentem que Deus está mexendo em algo que nunca tocaram antes. É uma sensação de luz entrando num espaço interno que parecia fechado há anos.
Você sente que o Espírito Santo está alcançando uma parte sua que nem você sabia que existia. Um lugar onde a ansiedade se formou, onde a insegurança cresceu, onde a dor financeira se tornou identidade. E quando ele toca esse lugar, o coração se abre, não porque você decidiu abrir, mas porque ele sabe como abrir. Ele sabe como tornar o impossível natural. Ele sabe como entrar sem te ferir. Esse toque profundo é o início de uma virada. Não é o fim, é o começo. Quando Deus revela uma área, é porque Ele está prestes a transformar essa mesma área. Ele não desperta dor, Ele desperta cura. Ele não desperta medo, Ele desperta consciência. Ele não desperta culpa, Ele desperta liberdade. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele te mostra onde está o problema para te conduzir ao processo da solução. E quando você aceita esse toque, quando você reconhece que precisa dessa cura, é aí que a mudança verdadeira começa. A prosperidade não chega como uma mágica. Ela chega como uma consequência do toque que cura, restaura e alinha o que estava quebrado. A cura que acontece no lugar que você escondeu. Existe um ponto na jornada espiritual em que a dor deixa de ser apenas dor e se torna sinal. O sinal de que algo precisa ser tratado, de que uma raiz precisa ser arrancada, de que um ciclo precisa ser quebrado. Esse ponto não chega quando você está no auge da força. Ele chega quando sua alma deixa escapar o cansaço que você tentou esconder por tempo demais. Hoje, esse ponto está diante de você. A cura começou quando o Espírito Santo tocou o que você escondia, e agora a virada acontece quando você finalmente reconhece que não precisa mais carregar isso sozinho. A cura verdadeira não começa quando o dinheiro entra ou quando uma oportunidade chega. A cura verdadeira começa quando você entende que o problema nunca foi apenas financeiro. A dor financeira é apenas a superfície. A raiz está em tudo aquilo que você acreditou sobre si mesmo ao longo da vida. A raiz está nas conclusões que você tirou nos momentos de desespero. A raiz está nas promessas que você fez a si mesmo quando estava machucado. A raiz está na vergonha de ter falhado, na culpa de ter perdido, no medo de tentar de novo. Essas raízes criam uma estrutura dentro de você que impede a prosperidade de fluir. E é exatamente essa estrutura interna que o Espírito Santo começa a desmontar agora. Quando Deus mexe na raiz, o processo não é confortável. A alma sente, o corpo reage, as emoções se reviram, não porque Deus quer te ferir, mas porque aquilo que estava escondido por anos precisa sair da escuridão para que você consiga ver com clareza. Essa clareza é a virada, a clareza do que aconteceu, a clareza do que te marcou, a clareza do que moldou a forma como você lida com o dinheiro, a clareza do que sempre te fez recuar quando a vida pedia que você avançasse. Essa clareza é dolorosa, mas é libertadora, porque ela mostra que não é você contra o mundo. É você contra uma ferida antiga que o Espírito Santo está curando. Essa virada é espiritual, mas também é emocional. Deus começa a restaurar sua identidade. Ele começa a te mostrar que você não é definido pelos seus erros financeiros. Você não é o resultado das suas perdas. Você não é o eco das suas falhas. Você não é aquilo que a escassez tentou te ensinar. Você não é a soma das dívidas que já carregou. Você não é a pessoa que aprendeu a viver no limite por falta de alternativa. Você não é aquilo que o medo disse que você era. Deus começa a desfazer, uma a uma, as mentiras que você acreditou. Essa é a cura que acontece no lugar que você escondeu. Essa é a virada que transforma tudo. A identidade restaurada abre portas que antes pareciam trancadas. Quando você entende que é amado, valorizado e guardado por Deus, sua relação com o dinheiro muda. Já não é mais um peso.
Já não é mais uma ameaça. Já não é mais uma confirmação de que algo está errado com você. O dinheiro volta ao lugar certo. Ele deixa de ser crise e se torna ferramenta. Ele deixa de ser medo e se torna propósito. Ele deixa de ser arma e se torna instrumento. Essa mudança interna cria espaço para a prosperidade chegar do jeito que Deus prepara, organizada, estável, sólida, alinhada com sua cura. A virada também está em reconhecer que a prosperidade não começa com aquilo que entra, mas com aquilo que deixa de roubar sua paz. Quando Deus cura o medo, a prosperidade começa a ganhar forma. Quando Ele cura a vergonha, a prosperidade começa a ganhar espaço. Quando Ele cura a autossabotagem, a prosperidade começa a ganhar força. Quando Ele cura a identidade, a prosperidade começa a ganhar destino. Nada muda por fora, até que algo mude profundamente por dentro. Mas quando muda por dentro, nada consegue impedir o que Deus já decidiu fazer. E se você percebe que essa palavra está mexendo nas estruturas internas da sua vida, se você sente que algo profundo está sendo tratado enquanto escuta, então não ignore esse momento. A cura não termina aqui. Ela apenas começou. E para que você não caminhe sozinho nesse processo, permita que essa jornada continue diariamente. Se esta palavra está tocando seu coração, inscreva-se agora. Caminhe comigo diariamente. Deus tem algo novo e profundo para completar em você, e eu quero te acompanhar nessa transformação. A real prosperidade começa onde a dor termina. A ideia de prosperidade costuma ser confundida com números, valores, contas pagas e dinheiro sobrando. Mas aos olhos de Deus, prosperidade é muito mais profunda do que isso. A prosperidade verdadeira não começa na carteira, começa no coração. Ela não nasce quando o dinheiro chega, mas quando a dor que bloqueava sua vida financeira finalmente perde o poder sobre você. Por isso, há pessoas que ganham mais dinheiro e continuam presas, enquanto outras ganham pouco e começam a experimentar uma liberdade interna que abre portas. A diferença está no lugar onde Deus tocou primeiro. A prosperidade não é um resultado. É uma consequência. E como toda consequência, ela depende do que acontece na origem. Quando o Espírito Santo cura a dor que você escondeu, a origem muda. A forma como você pensa sobre dinheiro muda. A maneira como você enxerga os desafios muda. A relação entre sua identidade e suas finanças muda. Você deixa de agir guiado pelo medo e passa a agir guiado pela fé. E essa mudança altera tudo. A dor emocional que antes paralisava você perde força. A culpa que te fazia acreditar que você não merecia prosperar se desfaz. A vergonha que te impedia de pedir ajuda se quebra. O sentimento de incapacidade se dissolve. O peso de carregar tudo sozinho desaparece. É aqui que a prosperidade começa, no coração alinhado com a verdade. A escassez não é apenas a falta de dinheiro, mas a falta de visão, a falta de esperança, a falta de clareza, a falta de estrutura emocional para receber o que Deus quer entregar. Quando você vive anos preso no aperto financeiro, sua mente cria padrões defensivos, respostas automáticas, mecanismos de sobrevivência. Você começa a tomar decisões para evitar a dor e não para avançar. Começa a pensar pequeno, porque acredita que pensar grande é arriscado. Começa a aceitar o mínimo, porque acredita que não tem capacidade para o máximo. A escassez passa a habitar o coração antes de habitar a vida. É por isso que tantas pessoas permanecem presas no mesmo ciclo financeiro. Não por falta de oportunidade, mas por falta de cura. Quando a dor termina, a visão muda. Você deixa de olhar para o dinheiro como um inimigo e passa a enxergá-lo como uma ferramenta. Você deixa de pensar que prosperidade é sorte e passa a entender que prosperidade é alinhamento emocional, espiritual e mental.
Jesus não trabalha apenas com aquilo que você tem, mas com aquilo que você acredita. Antes de multiplicar os pães, ele ensinou os discípulos a enxergar o pouco de forma diferente. Antes de transformar água em vinho, ele ensinou que a confiança abre espaço para o milagre. Antes de curar qualquer pessoa, ele restaurava primeiro a crença no próprio valor. Porque Deus sabe que uma vida próspera só pode ser sustentada por uma alma curada. É por isso que tantos recomeços financeiros fracassam, porque as pessoas tentam mudar a prática sem mudar a raiz. Tentam mudar hábitos sem mudar a identidade. Tentam organizar planilhas enquanto o coração ainda está desorganizado. Tentam procurar prosperidade enquanto carregam crenças que bloqueiam a chegada dela. É como tentar plantar sementes em terra seca. Não importa a qualidade da semente, ela não vai germinar. O solo precisa ser tratado antes. Da mesma forma, o solo emocional precisa ser curado para que a prosperidade se estabeleça de forma sólida. Quando Deus cura a dor, Ele restaura a confiança. E quando a confiança volta, a sua capacidade de prosperar se transforma. Você começa a acreditar que é digno de viver sem dívidas. Começa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Começa a ter coragem de fazer escolhas diferentes das que te mantinham preso. Começa a ver que o dinheiro é um recurso e não uma sentença. Começa a perceber que prosperidade não é ostentação, é responsabilidade. Prosperidade não é excesso, é equilíbrio. Prosperidade não é acúmulo, é fluxo, e esse fluxo só existe onde o medo não governa mais. A prosperidade chega quando a alma está estável. Ela chega quando o coração está limpo. Ela chega quando a mente está curada. Ela chega quando você começa a enxergar como Deus enxerga. Prosperidade não é o fim, é o caminho natural de quem permitiu que o Espírito Santo tratasse o que estava escondido. Por isso, a prosperidade não é um prêmio, é um resultado, não é um milagre isolado. É um estado de vida construído sobre cura, identidade, consciência e fé. A prosperidade verdadeira começa onde a dor termina. E se Deus está curando essa dor agora, significa que a sua nova fase já começou. A revelação profética, o que Deus está fazendo agora. Há momentos na caminhada espiritual em que Deus não apenas cura o passado, mas inaugura um novo futuro. O que está acontecendo agora dentro de você não é apenas uma sensação, não é apenas emoção, não é apenas identificação com palavras profundas. É movimento espiritual. É Deus reorganizando estruturas internas que estavam desalinhadas há anos. É Ele abrindo espaços onde antes só havia confusão. É Ele ajustando percepções que foram moldadas pela dor e substituindo pensamentos que nasceram da escassez por pensamentos que nascem da verdade. E tudo isso acontece sem barulho, sem espetáculo, sem sinais externos imediatos. A mudança começa como uma restauração silenciosa, mas carregada de autoridade. A revelação que Deus traz neste momento não é sobre o que você perdeu, mas sobre o que está sendo devolvido. Ele está retirando o peso emocional que distorcia sua visão sobre dinheiro. Ele está desfazendo camadas de medo que governavam suas decisões financeiras. Ele está quebrando o ciclo interno de insegurança que te fazia acreditar que a prosperidade nunca seria sua realidade. Ele está removendo lembranças que alimentavam a dúvida, apagando memórias que sustentavam o sentimento de incapacidade, dissolvendo palavras que você ouviu e que te fizeram acreditar que viver bem financeiramente era um privilégio para poucos. Deus está corrigindo o que você acreditava sobre si mesmo e sobre Ele. Esse movimento espiritual é profundo porque está acontecendo em áreas que você não acessava sozinho. Ele está mexendo exatamente onde a palavra prosperidade encontrava resistência dentro do seu coração. É como se ele estivesse abrindo espaço dentro de você para que algo novo possa entrar.
A revelação não é apenas sobre finanças, é sobre identidade. Deus está te lembrando que você não foi criado para viver debaixo de escassez emocional. Não foi criado para ser refém de dívidas. Não foi criado para sobreviver no limite. Ele está te lembrando que você nasceu para viver livre, inteiro, alinhado, consciente, capaz e preparado para aquilo que Ele planejou. O que Deus está fazendo agora também envolve realinhamento. Ele está te mostrando onde você se perdeu emocionalmente, onde tomou decisões motivadas pela dor, onde aceitou menos do que merecia, onde se acomodou por medo de falhar novamente. A revelação não vem para expor suas fraquezas, mas para te devolver discernimento. É Deus te mostrando o que precisa mudar e, ao mesmo tempo, te dando força para mudar. É Deus te mostrando onde você se machucou e te dando direção sobre como caminhar a partir daqui. A revelação de Deus sempre aponta para a libertação. Sempre. E há algo importante acontecendo neste exato momento. Ele está desconstruindo a mentalidade de escassez que você carregava sem perceber. O Espírito Santo está desmontando as paredes internas que te protegiam do passado, mas te impediam de receber o futuro. Ele está quebrando o medo de tentar. Ele está desfazendo o sabotador interno que sempre dizia que nada daria certo para você. Ele está removendo o bloqueio emocional que te impedia de enxergar oportunidades. Ele está tirando o peso espiritual que fazia a sua paz oscilar sempre que pensava em dinheiro. Ele está limpando a atmosfera dentro de você. A revelação também envolve substituição. Deus não remove algo sem colocar algo no lugar. Ele está colocando clareza onde antes havia confusão. Ele está colocando coragem onde antes havia insegurança. Ele está colocando esperança onde antes havia pessimismo. Ele está colocando discernimento onde antes havia desespero. Ele está colocando visão onde antes havia medo. Ele está colocando certeza onde antes havia dúvida. Ele está colocando luz onde antes havia sombra. Tudo isso faz parte da preparação para que você possa viver a prosperidade que Ele já determinou sobre sua vida. E há algo ainda mais profundo. Ele está te ensinando a ouvir a voz correta. Durante muito tempo, você ouviu a voz da preocupação mais alto do que a voz da fé. A voz da falta mais alto do que a voz da promessa. A voz da dívida mais alto do que a voz da esperança. Agora, Deus está ajustando sua escuta interna. A revelação que Ele traz não é um aviso, é um convite. É um convite para enxergar o que Ele vê, para acreditar no que Ele diz, para se posicionar onde Ele te coloca, para viver como alguém que já foi restaurado antes mesmo de ver as mudanças externas acontecerem. O que Deus está fazendo agora é imenso, é profundo, é transformador. E, acima de tudo, é começo. Não é conclusão, não é encerramento, não é fim. É início. Deus está abrindo o caminho para a prosperidade nascer, crescer e se tornar realidade concreta na sua vida. Ele está preparando você para viver aquilo que sempre foi seu, mas que sua dor ocultou. Ele está te reposicionando espiritualmente na rota da prosperidade. E quando Deus reposiciona, nada consegue impedir o que está para acontecer. A oração do toque. Prosperidade de dentro para fora. Antes de entregarmos esta oração ao Espírito Santo, existe algo profundamente espiritual que preciso te dizer com sinceridade pastoral. A cura que Deus começou em você não é o fim, é o início. Ele abriu uma porta dentro da sua alma que estava fechada há anos. Ele tocou na área exata onde você carregava sua maior dor financeira. Ele trouxe consciência para o que estava escondido. Ele desmontou estruturas internas que alimentavam o medo, a vergonha e a sensação de incapacidade. E porque ele tocou, agora existe um caminho de transformação permanente se abrindo diante de você.
Não ignore esse momento. Não trate esse toque como algo comum. Esta é a parte mais séria da sua jornada. Por isso, antes de orarmos juntos, te peço algo que é muito mais espiritual do que você imagina. Tome uma decisão agora que vai sustentar o processo que Deus está iniciando dentro de você. Se inscreva neste canal e não encare isso como um simples clique. Essa decisão representa que você não quer mais caminhar sozinho. Representa que você quer permanecer recebendo direção, palavra, cura, discernimento e presença. Esta oração será apenas o primeiro passo. Deus não quer que você viva só o começo. Ele quer te conduzir diariamente em um processo de cura profunda. E eu quero caminhar com você nisso. Então pare um instante e faça isso agora. Inscreva-se e permita que Deus continue falando com você todos os dias. Agora respire fundo e deixe o coração quieto. Cada palavra desta oração foi preparada para alcançar o lugar onde a dor nasceu e onde o Espírito Santo já começou a restaurar. Não reze apenas com a boca, reze com a alma. Reze com o lugar que doeu. Reze com a parte de você que nunca contou para ninguém. Reze entregando tudo aquilo que pesava tanto que você já nem conseguia colocar em palavras. O Espírito de Deus está aqui e Ele toca profundamente quando você entrega sinceramente. Espírito Santo, eu te peço agora que entres neste coração com a mesma luz que o trouxe até este momento. Tu conheces a história financeira desta pessoa com uma clareza que ela nunca teve. Tu viste cada noite mal dormida. Tu viste cada decisão tomada no limite da exaustão. Tu viste cada lágrima que caiu quando ninguém estava olhando. Tu viste o medo que ela tentou disfarçar. Tu viste o peso que ela tentou esconder. E hoje, Senhor, tu tocaste a raiz dessa dor. Agora eu te peço que completes o que começaste. Toca na mente para que o medo perca força. Toca no coração para que a vergonha seja quebrada. Toca na memória para que as experiências traumáticas que moldaram a visão sobre dinheiro sejam curadas. Toca na identidade para que essa pessoa volte a se enxergar como filha e filho amado, digno, capaz e preparado para viver uma vida próspera. Toca no espírito para que a fé renasça com vigor. Toca no emocional para que a ansiedade financeira se dissolva. Toca na área financeira para que a vida deixe de ser uma batalha solitária. Toca no íntimo para que a paz volte a ocupar o lugar que antes estava dominado pela preocupação. Senhor, quebra agora todo ciclo de escassez. Corta pela raiz toda a crença falsa que impedia essa pessoa de viver prosperidade. Remove todo o peso espiritual que bloqueava a passagem da tua provisão. Desfaz toda a mentalidade de medo que fazia essa pessoa recuar no exato momento em que precisava avançar. Quebra o espírito de escassez emocional, a sensação de que nunca é suficiente, a expectativa de que tudo vai dar errado de novo. Rompe com tudo o que roubava sua força. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que a dor que prendia agora perde poder e que a vida financeira que estava travada começa a respirar. Pai, abre os olhos dessa pessoa para que ela veja como tu vês. Ensina a discernir oportunidades. Ensina a tomar decisões sem o peso do passado. Ensina a viver em paz, mesmo quando há desafios. Ensina a confiar em ti com maturidade espiritual. Ensina a entender que prosperidade não é acúmulo, é alinhamento. Ensina a ver o dinheiro como ferramenta e não como sentença. Ensina a enxergar a si mesma como alguém preparado para viver a abundância que tu já decretaste. Senhor, sela este processo, que nada roube o que o teu Espírito iniciou aqui. Que nenhuma palavra contrária, nenhuma lembrança, nenhuma crítica e nenhum medo consiga apagar o que foi curado.
Que essa pessoa caminhe a partir de hoje em um novo ritmo, um novo entendimento, uma nova identidade. Que ela sinta que algo mudou dentro dela, porque o Senhor tocou onde ninguém mais podia alcançar. E que essa cura gere uma vida financeira estável, equilibrada, limpa e alinhada com a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, que esta oração seja o marco de um novo tempo. Um tempo em que a prosperidade nasce de dentro para fora, sustentada pela cura, pela fé, pela paz e pela presença do Espírito Santo. Quando uma palavra alcança a alma da forma como esta alcançou a sua, não é coincidência, não é sorte, não é acaso, é direção. É Deus conduzindo você exatamente para o ponto em que precisava estar para começar uma nova história. O que você viveu neste vídeo não foi uma reflexão solta, não foi uma mensagem motivacional, não foi apenas uma oração, foi um encontro. Um encontro entre aquilo que você tentava consertar sozinho e aquilo que o Espírito Santo decidiu transformar de dentro para fora. E quando Deus inicia algo assim, Ele não deixa nada pela metade. Este momento não é o fim de uma mensagem, é o início de um caminho que precisa ser continuado. A dor que você carregava por tanto tempo, aquela dor financeira que você nunca conseguiu explicar, aquela sensação de incapacidade que te acompanhava, aquele aperto silencioso que só você conhecia, não é mais o mesmo peso que chegou aqui no começo. A raiz foi tocada, a estrutura interna começou a ser desmontada, a visão espiritual foi reorganizada. Você talvez ainda não consiga perceber com clareza tudo o que mudou, mas o seu espírito já sabe. Existe algo diferente, algo mais leve, algo mais estável, algo mais consciente. Isso não é psicológico, isso é espiritual. E quando o espiritual muda, tudo ao redor começa a se ajustar como consequência. Muita gente pensa que transformação é percebida nos grandes sinais, nas grandes portas, nos grandes milagres. Mas Deus não cria vida nova pelo que está fora. Ele cria vida nova pelo que está dentro. O que aconteceu hoje dentro de você é maior do que qualquer mudança externa que você poderia ter pedido. Porque bênçãos externas vêm e vão, mas quando Deus cura o que estava escondido, Ele te dá um fundamento que ninguém pode destruir. A prosperidade que nasce de uma alma curada não se perde. A paz que nasce de uma raiz restaurada não balança. A visão que nasce de uma identidade alinhada não se confunde. É isso que começou aqui, mas agora existe algo que depende de você. Algo que é espiritual, sério e decisivo. Não trate o que você viveu como um episódio isolado. Não trate este vídeo como um momento emocional que amanhã será esquecido. Você precisa continuar no processo. A cura que começou precisa ser sustentada por direção, continuidade, palavra diária e presença espiritual constante. E isso não acontece quando você apenas ouve uma mensagem e volta para a rotina como se nada tivesse sido iniciado. Isso acontece quando você decide caminhar junto, passo a passo, recebendo aquilo que Deus vai liberar continuamente. Por isso eu preciso te dizer com clareza, com firmeza e com amor pastoral. Pare por um instante. Não vá embora sem fazer o que precisa ser feito agora. O Espírito Santo te trouxe até aqui, porque Ele quer continuar. Ele não te tocou apenas para aliviar a dor. Ele te tocou para transformar sua vida financeira, emocional e espiritual de forma contínua. E se você sair deste vídeo sem se comprometer com esse processo, corre o risco de voltar para o ciclo antigo. O ciclo da tentativa solitária. O ciclo do desânimo. O ciclo da autossabotagem, o ciclo da escassez emocional. Mas você já sentiu no coração que não quer mais viver assim. Então tome a decisão que rompe esse ciclo. Clique agora em inscrever-se. Não deixe para depois. Não trate como algo pequeno. Esse simples ato é uma declaração espiritual
de que você não vai mais caminhar sozinho, de que aceita receber direção, de que escolhe permanecer em um ambiente onde Deus fala, cura, restaura e reposiciona. Inscreva-se agora. Esse é o primeiro passo concreto para sustentar o novo tempo que Deus está inaugurando dentro de você. E não hesite. Se algo dentro de você resiste, é porque essa é a hora mais importante. Vença essa resistência e faça isso agora. E assim que você se inscrever, não saia deste vídeo sozinho. Deus preparou outra palavra específica para você continuar esta caminhada. Uma palavra que completa este processo, que aprofunda esta cura, que fortalece esta identidade e que abre ainda mais o caminho da prosperidade sobre a sua vida. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Continue a jornada. O Espírito Santo te trouxe até aqui e Ele quer te conduzir adiante. A sua transformação continua lá,